Simple past in English. Simple past, ele é utilizado para falar de ações concluídas no passado. Então, quando a gente conclui em English, a gente tem duas situações para falar de passado. A gente tem o simple past e tem o present perfect, que também se refere ao passado. Qual que é a diferença de um para o outro? Eu tenho a minha primeira frase aqui, ó. I study English. I study English. Eu estudo inglês. Eu até posso ter começado a estudar inglês há um tempo atrás, mas eu continuo estudando, então eu estudo. I study English. Então, isso aqui eu estou me referindo a present, presente. Eu tenho uma segunda situação, que é I studied English last year. Eu estudei inglês ano passado. Então, a minha frase ela está no passado, que a gente chama de simple past, que é o passado simples em inglês. Então, no passado simples, eu necessariamente preciso falar quando aconteceu a minha ação. Então, quando que aconteceu? Quando que eu estudei inglês? Ano passado, last year. Então, as minhas frases, para ser simple past, elas precisam indicar quando aconteceu. Ano passado, mês passado, semana passada, ontem. Então, eu sempre vou utilizar algo que se refere a quando aconteceu, certo? A mesma situação eu tenho aqui do lado. I have studied English. Eu estudei inglês. Quando que eu estudei inglês? A minha frase ela não fala. Então, lembre-se, se eu falo quando, eu uso simple past, que é o que a gente vai falar hoje. Se eu não falo quando aconteceu, eu uso present perfect. Apesar de ter esse nome present, ele se refere a passado, ok? Então, eu posso usar o present perfect tanto para ações que aconteceu e acabou no passado, quanto para ações que começou lá no passado e acontece até hoje. Por exemplo, se eu quiser falar assim, ó, que eu tenho estudado inglês, I have studied English. Então, pode ser que eu continue estudando ainda, posso usar nessa situação. Aí eu vou indicar, por exemplo, I have studied English for 2 years. Eu tenho estudado inglês há 2 anos. Seria um exemplo, mas nós não vamos focar nisso agora, tá? Isso aqui vai ficar para frente, um pouco para frente. Hoje, o nosso foco vai estar aqui, no Simple Past. Para formar o Simple Past, a gente pega o próprio verbo para os verbos regulares. A gente tem duas situações em inglês. Nós temos os verbos regulares, que a gente vai acrescentar ed nele e automaticamente ele fica no passado. E nós temos os verbos irregulares, que aí a gente precisa saber o passado dele. E essa lista a gente vai ver um pouquinho para frente. Hoje a gente vai focar só nos verbos regulares, ok? Então, aqui, vamos para a nossa listinha do dia. Aqui eu coloquei 100 verbos mais usados em inglês e lembrando que a gente coloca o ed nele para ele ficar no passado. Então, nesse primeiro aqui, one, accept, aceitar, accepted, aceitou. Aqui eu vou colocar sempre a tradução da forma basal dele. Forma basal é o significado do próprio verbo, tá? Então, accept, accepted. Two, agree, agreed. Three, answer, answered. Four, ask, asked. Five, belong, belonged. Six, call, called. Seven, change, changed. Eight, clean, cleaned. Nine, close, closed. 10, cook, cooked. 11, dance, danced. 12, decide, decided. 13, deliver, delivered. 14, describe, described. 15, develop, developed. 16, die, died. 17, enjoy, enjoyed. 18, explain,
explained. 19. Fill, filled. 20. Follow, followed. 21. Happen, happened. 22. Help, helped. 23. Hope, hoped. 24. Imagine, imagined. 25. Invite, invited. 26. Join, joined. 27. Learn, learned. 28. Like, liked. 29. Listen, listened. 30. Live, lived. Lembra que quando a gente usa o verbo live no sentido de morar, a pronúncia é live, tá? Se a gente usa esse aqui no sentido de ao vivo, aí a pronúncia é live. 31. Love, loved. 32. Need, needed. 33. Open, opened. 34. Order, ordered. 35. Play, played. 36. Prefer, preferred. 37. Rain, rained. 38. Receive, received. 39. Remember, remembered. 40. Repeat, repeated. 41. Return, returned. 42. Start, started. 43. Stay, stayed. 44. Stop, stopped. 45. Talk, talked. 46. Travel, traveled. 47. Try, tried. 48. Use, used. 49. Visit, visited. 50. Wait, waited. Ó, eu vou parar aqui no 50 para vocês treinarem essa primeira parte até os 50 e já vou cortar a aula aqui no meio para a gente fazer a próxima etapa agora do 51 ao 100. Nessa próxima etapa, eu vou explicar por que que alguns dobram a letra, por que que muda de Y para IED, ok? Então, vejo vocês na próxima aula.